Olá, turma. Professor Anderson aqui, gravando mais um vídeo para vocês de lógica, tá? Especificamente para a matéria de algoritmos de construção de programas. E a gente vai falar dessa semana, que é a nossa penúltima semana, sobre a parte de laços. Vamos continuar falando de laços ainda, só que a gente vai aprofundar um pouquinho. Vamos falar de laços encadeados e vamos falar de laço for. Nas 2 semanas anteriores a gente falou do laço while, tá? Então, hoje a gente vai falar de laço encadeado para mostrar para vocês o conceito do que é um laço encadeado e depois a gente vai falar sobre o laço for, tá? Começando com o laço encadeado, o que que acontece, né? É comum, pessoal, que a gente tem no desenvolvimento de soluções, né, algorítmicas, que elas vão ficando cada vez mais complexas, né? Então, o desenvolvimento de um software, ele é bem complexo, ele vai ficando cada vez mais complexo. Por quê? Vai acumulando a quantidade de comandos, né? A dificuldade vai aumentando, isso é normal, tá? Por isso que a gente começa sempre pequenos passos, né? E uma das complexidades que acontece é justamente quando você tem que combinar esses vários comandos e muitas vezes você precisa encadeá-los, né? Ou aninhá-los, né? Criar ninhos, né? Ninhos desses comandos. É comum esse tipo de abordagem, a gente falar encadeamento de if else, laço encadeado, quer dizer, decisão encadeada ou a parte de laço de repetição. Repetição encadeada é uma coisa que quando você tem que repetir uma dentro da outra. Você tem que repetir x vezes dentro desse bloco de repetição, você tem que repetir mais x vezes e às vezes dentro desse outro bloco, desse segundo bloco, você tem que repetir mais x vezes e assim, em tese não teria limite essa quantidade de níveis que você pode fazer o encadeamento, né? Dependendo do seu problema. Então, por exemplo, para mim mostrar o conceito para vocês, eu vou usar aquele exemplo da tabuada. Espero que vocês tenham feito, se vocês tenham visto o vídeo e se recordem, por exemplo, aquela ideia de criar uma tabuada a partir do número inteiro, a tabuada multiplicação, né? Que é justamente esse que está aqui, que eu coloquei aqui, tá? Que está resolvido. Que é o que? A ideia é você digitar aqui um número qualquer, né? E ele vai exibir para você a tabuada daquele número, a tabuada de multiplicação. Aqui eu comecei no zero, tá? Eu vou mudar um pouquinho agora para começar no 1. Então, o problema agora seria que, e se a gente quisesse exibir, né? E se o problema fosse exibir a tabuada completa de todos os números, em vez de ser só do número 9, eu quisesse exibir a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, até o 10, por exemplo, né? Então, veja, eu não precisaria falar nenhum número e meu programa simplesmente teria que gerar essas tabuadas para mim, né? E nesse caso seria um caso que eu precisaria utilizar o laço encadeado. Então, como que eu faria isso? Eu poderia ter que, eu vou ter que ter duas variáveis de controle, né? Vamos, vamos criar assim, ó, tabuada. Vou criar uma variável chamada tabuada. Vou chamar ela de tabuada atual, que ela vai começar na tabuada do 1, tá? E eu vou ter o meu multiplicador também, que vai começar no 1 também. Então vai ser 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes até 10. Depois vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 2 vezes 10. E assim até o 10 vezes 10, tá? A ideia é que a gente monte isso. Então, para você fazer isso, veja, você tem essa repetição encadeada. Então, por exemplo, você vai repetir as 10 tabuadas e para cada uma delas você tem mais 10 repetições daquelas linhas para exibir as tabuadas daquela tabuada atual. Então, como que ficariam, né? Como que ficaria? Eu faria assim, faria o enquanto, ó, teria aqui o enquanto, aí veja, como eu tenho que fazer da tabuada do 1 ao 10, a minha primeira variável de controle seria a tabuada atual. Tabuada atual, enquanto a tabuada atual for menor ou igual a 10, né, meu controle aqui, né, enquanto for menor ou igual a 10, eu vou ter que fazer, porque eu vou fazer no 1, no 2, no 3, no 4. E aí, eu tenho o meu segundo while, que vai fazer as multiplicações, que ele vai fazer de 1 a 10.
Só que veja, aqui eu já tenho aqui o meu laço encadeado, né? Eu tenho esse que vai fazer 10 vezes, esse que vai fazer 10 vezes. Só que o que acontece? Para cada uma vez que eu fizer esse aqui eu tenho que fazer 10 vezes. Então o meu multiplicador, ele tem que ser inicializado, né? Por uma questão de lógica aqui, né? Porque para cada vez que eu. Para cada tabuada, meu multiplicador tem que começar no 1. Então ele começa, a tabuada começa no 1, aí o multiplicador vai do 1 até o 10. Depois meu multiplicador encerra, né? Ele vai se encerrar e ele vai continuar. Vai passar depois para o laço externo, né? Que também vai do 1 até o 10, né? Então, pessoal, aqui a dificuldade é você saber onde você tem que controlar onde você tem que alterar o estado da variável em cada momento. Então, vamos supor, ó, eu vou fazer aqui um bem simples aqui. Eu vou fazer só o resultado da operação. Depois a gente melhora para ficar bonito. Então, eu teria que fazer aqui minha tabuada atual vezes o meu multiplicador, né? Vezes o meu multiplicador aqui. Eu tenho que exibir isso. E aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que garantir, igual eu expliquei na parte de controle do laço, que eu tenho que garantir que a minha condição do meu laço passa a ser falso, para ele poder sair. Então, o que eu tenho que fazer para ele sair desse laço aqui que está mais interno? Eu tenho que garantir que meu multiplicador ele vai chegar no 10, né? Chegar no 11, na verdade, que aí ele vai sair, né? Vamos colocar aqui então, ó. Então meu multiplicador aqui dentro, ele vai receber mais um. Então ele vai fazer pro 1, pro 2, pro 3, pro 10, quando chegar no 11 ele vai sair e vai partir ele encerra esse laço aqui, executa 10 vezes e ele continua no laço externo. Ele vai passar aqui e aí que ele vai avaliar a tabuada, tá? Então, para mim também garantir que essa variável, este controle aqui, ele vai chegar no 10, eu tenho que fazer o incremento da minha variável tabuada. Eu tenho que fazer o incremento da variável tabuada aqui. Para que eu possa garantir que a minha condição aqui do meu enquanto meu laço mais externo ele seja falso. E veja que eu estou fazendo aqui, ó, ele fora do bloco, ó, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, no mesmo nível aqui, quer dizer que esse comando tá fora, ele não pode ser aqui dentro, senão eu vou ter um erro. Do jeito que tá aqui, ele já vai me mostrar os resultados, ó. De 1, blá blá blá, vai mostrar só o resultado da multiplicação, quer ver? Eu vou... deixa eu ver se tem jeito de comentar aqui. Acho que por aqui não tem jeito. Deixa assim. Eu vou comentar esse código aqui só para mim não ficar rodando ele várias vezes, tá? Esse aqui que é de um para um número, né? Então veja, nesse segundo caso aqui eu não vou digitar nenhum número. Ele vai já gerar para mim automaticamente. Então veja, aqui eu estou só colocando o resultado. Depois a gente formata bonitinho aqui para sair um formato mais adequado, né? Ou mais amigável. Então vamos rodar para ver se está dando certo. Vamos ver. Não rodou. Vamos ver, na primeira vez não rodou. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Opa, deu um erro. O que pode acontecer, pessoal, algumas vezes, né? O que pode acontecer algumas vezes é você ter que reiniciar aqui e redefinir seu ambiente de execução, tá? Que aí ele zera aqui, reconecta lá no servidor, tá? Isso pode acontecer. Mas vamos ver o que deu erro aqui. Name multiplicador não definido, tá? Vamos ver, acho que é porque eu teve um erro de digitação aqui, tá vendo? Ó? Multiplicador e aqui eu escrevi multi sem o i, ó, multiplicador, tá? Esses erros acontecem. Você tem que ver que, ó, quando não está definido, ele está falando, ó, is not defined, significa que não existe. Aí você fala, não, mas existe sim, eu fiz. Aí você confere onde você está usando aquela variável, lê com atenção e vê que aqui foi esse o problema. Ó, aqui agora ele já
Já rodou, gerou uma pancada de números, né? Veja que aqui, ó, a tabuada do 1 ao 10, 1 vezes 1, 1 vezes 2, a tabuada do 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, depois a do 3, né? Até o 10 vezes 3, tá vendo? Então isso aqui é o laço aninhado, tá? Eu consigo fazer, multiplicar, executar, repetir várias vezes uma mesma coisa, um laço dentro do outro, mais de um laço dentro do outro. Aqui vamos tentar embelezar isso aqui. Eu vou colocar assim, vou colocar igual tá bonitinho lá. Então, número, quer dizer, número não, eu tô chamando aqui de tabuada atual, é, vezes, né? Vezes o meu multiplicador é igual ao resultado. Vamos ver aqui se já deu uma melhorada. Ó, ali já aparece aqui pra gente, ó. Olha lá, 1 vezes 1, 1 vezes 2, até o 10 vezes 10. Agora vamos supor que eu queira aqui melhorar um pouquinho isso aqui e separar essas tabuadas com um título, né? Então veja, aqui o que estava fazendo mesmo minhas tabuadas imprimindo, né? Cada uma delas é esse laço interno. Então se eu quiser exibir, falar assim, agora é a tabuada do 1, agora é a tabuada do 2, depois tabuada do 3. Eu tenho que fazer escrever algum texto aqui antes, né? Então eu poderia pôr aqui, ó, print. Poderia fazer um print assim e colocar tipo tabuada do e colocar aqui uma string formatada, tabuada do multiplicador, né? E posso, se eu quiser fazer mais um embelezamento aqui, eu poderia pôr assim tipo um sei lá, um tracejado aqui assim, ó, para ficar de baixo, né? Ó, posso fazer assim mais ou menos, fica assim mais ou menos. E vamos ver como fica, ó. Ó, tá vendo? Tabuada do 1, opa, que eu coloquei aqui, ficou tudo 1, 1, porque eu coloquei multiplicador, né? Já deu pra ver aqui o erro. Na verdade, aqui não é meu multiplicador. O que eu tenho que colocar aqui é minha tabuada atual, né? Pra aparecer certinho. E outra coisa que eu posso melhorar aqui é que a cada tabuada, a cada final de tabuada aqui, ó, quando eu vou partir para a próxima, eu poderia imprimir uma linha, poderia imprimir uma linha em branco, né? Poderia fazer assim, imprimir para pular uma linha, né? Uma coisa aqui só para deixar mais interessante, olha lá, ó. Aí ele já fez aqui pra gente, ó. Olha lá, ó. Tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Então, pessoal, esse aqui é o conceito, tá? Do laço encadeado, laço de repetição encadeada. Quando você tem dois ou mais laços, blocos, um dentro do outro. E isso é muito usado, tá? Em programação, é muito usado. Na medida que vocês forem avançando na programação, vocês vão se deparar com isso aí, principalmente para trabalhar com estrutura de dados mais complexas, igual tipo vetores, matrizes, listas, outras coisas, você vai usar isso. Tudo bem? Eu vou dividir para o vídeo não ficar grande e já eu volto com o vídeo falando do laço for para vocês. Até já.